Pois para este fim Cristo morreu, ressuscitou, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos capítulo 14, versículo 9. Mostrei a dependência pela manhã. Um cristão pelo Espírito de Deus nele, ele tem um objetivo abençoado em todos os momentos. Seja como for, ele pode falhar em detalhes, mas seu objetivo é correto. Essa dúvida surgiu da diferença de objetivos, se ele deveria agradar a Deus ou ao homem. Sua dúvida surgiu em agradar a Deus. O que poderia agradá-lo mais? E porque ele nem sempre vê o que pode agradá-lo, portanto ele carrega esta honestidade, que tudo que ele fizer, ele o fará para o Senhor. E tudo que ele não fizer, ele não fará para o Senhor. Seu objetivo é o bem em todos os momentos. Agora, isso é provado pela disposição geral dos cristãos. Eles vivem e morrem para o Senhor. Portanto, suas ações particulares devem ser para o Senhor. Se toda a sua vida e morte são para o Senhor, suas ações devem ser para Ele. Agora, ele prova que toda a sua vida e morte são para o Senhor, porque eles são do Senhor. Como ele prova que eles são do Senhor? Porque o texto diz: para este fim Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Certamente Ele é o Senhor. Ele não perderá seu fim. Deus nunca perde seu fim, porque Ele pode remover todos os impedimentos entre Ele. Agora, sendo o fim de Cristo ser o Senhor dos vivos e dos mortos, Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, então aqueles que estão sobre Ele e guiados por seu Espírito almejam, tanto na vida quanto na morte, glorificá-lo em todas as coisas. Isto em sua palavra seja dito, para a inferência das palavras. E para este fim, Cristo morreu e ressuscitou. Aqui você tem um fundamento e uma inferência, um argumento e um raciocínio a partir dele. O argumento ou base é que Cristo morreu e ressuscitou, aquele que se ergue dali, para que ele seja o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E no próprio solo, contei a você como Cristo morreu como uma pessoa pública, como o segundo Adão, que também agora você deve observar que ele ressuscitou como uma pessoa pública. E da mesma forma, ele reviveu para não morrer novamente como em sua primeira vida. Quando começou a viver, começou a morrer. Mas quando ele reviveu, ele não morreu novamente. Ele vive para sempre para interceder por nós no céu. Cristo nunca mais morreu. Ele ressuscitou para uma vida que nunca terá fim, pois a natureza divina flui para a sua natureza humana. Imediatamente inspira uma vida espiritual nela, pois vive para sempre. Em virtude do Espírito de Cristo atuando, mexendo e movendo, como sua vida natural fez aqui quando ele estava sobre a terra. Cristo morreu e ressuscitou. Então, para que serve tudo isso? O que é o fundamento? Que Cristo, portanto, é o Senhor dos vivos e dos mortos? Isso é inferido de todos os três. Cristo morreu para que ele pudesse nos reconciliar com Deus por sua morte, satisfazendo a justiça, e assim, a justiça sendo totalmente satisfeita, ele pode ter o objetivo de ser o Senhor de sua igreja. Ele queria se casar conosco, mas não poderia até nós resgatar. E portanto, para nos resgatar da justiça divina e da tirania de Satanás, o carcereiro de Deus, ele satisfez a justiça divina. Quanto a Satanás, ele nos tirou de seu reino como um forte, e assim o faz continuamente pelo poder de seu Espírito. Agora, deve ser necessário que ele seja o Senhor daquilo pela qual pagou um preço tão caro. E então, ele ressuscitou para este fim, para que ele possa ser o Senhor. Porque independentemente de como ele tivesse o título de Senhor da igreja, pela união da natureza humana com a divina, ele era o Senhor sempre. Ainda assim, em relação ao exercício de seu senhorio, foi adiado até sua gloriosa ressurreição e ascensão. Então, aquilo que estava escondido antes, o divino poder, majestade e senhorio de Cristo, que apareceu e se manifestou, como é em Romanos 1:4, ele foi poderosamente declarado como o Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Ele era o Filho de Deus antes, mas então era uma espécie de geração, porque era tão manifesto. E as coisas são ditas nas Escrituras e na divindade quando parecem existir. Assim, neste dia da ressurreição, Cristo foi gerado porque ficou claro, ao ressuscitar dentre os mortos, que ele era o Filho unigênito de Deus. Agora, isso abriu caminho para a sua senhoria. Pois depois de sua ressurreição,
Deus lhe deu poder sobre todas as coisas no céu e na terra. E então, na ressurreição, ele teve o Espírito em mais abundância, tendo conquistado todos os inimigos dentre Deus e nós. Portanto, ele estava apto para ser o Senhor por isso, porque ele poderia dar o Espírito àqueles sobre os quais deveriam governar. Mas então, em sua própria pessoa, ele se levantando, triunfou sobre todos os inimigos opostos, sobre a morte, o último inimigo, e sobre Satanás, o pecado e a lei, tendo cancelado tudo. E certamente, uma vez que ele anulou tudo para si mesmo, ele anulará tudo para sua igreja e o seu povo. E portanto ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E ele pode muito bem ser, porque ele é o Senhor de rápidos e mortos, em sua própria pessoa. Ele é o Senhor de tudo em sua própria pessoa. É o Senhor da igreja, tanto quanto dos inimigos que apoderaram de sua pessoa. Até agora ele venceu todos eles. Ele tem tanto cuidado com sua pessoa mística, a igreja, quanto com seu próprio corpo, e mais também, pois ele deu isso para o outro. E então ele reviveu para ser o Senhor de todos, isto é, ele vive para sempre, para compensar o que obteve com sua morte. Ele não perderá o preço de seu próprio sangue. Ele está no céu para aparecer diante de Deus. Ele está sentado à direita de Deus e governa ali, até que tenha feito de seus inimigos os escabelos de seus pés, até que ele atraia a sua igreja para o céu, para si mesmo. Ele vive para sempre, como diz o apóstolo, para interceder, conforme Hebreus 7:25. E a partir disso é necessário que, vivendo para sempre, ele esteja devidamente classificado para ser o Senhor de todos os vivos. Agora eu prossigo. Para que ele seja o Senhor dos vivos e dos mortos. Cristo é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Você vê em que base ele é o Senhor de todos, bem como de sua igreja. Ele é um Senhor eterno sobre os mortos e os vivos. Ele é um Senhor transcendente acima de todos os outros senhores, e ele é independente. Ele não é desagradável para ninguém. Todos têm poder dele, e de alguma forma, de fato, Cristo redimiu até mesmo todas as outras criaturas. Eles são de Cristo. E de alguma forma, até os orgulhosos e homens ímpios que vivem na igreja, que talvez tenham algumas partes que são a ocasião de sua condenação, por causa e por eles são orgulhosos. Eles são redimidos por Cristo e até agora seria útil para a sua igreja, usar suas partes para seus próprios fins. Eles percorrem um grande caminho na salvação, para que por suas partes possam estar aptos a prestar serviços à igreja. Portanto, ele é o Senhor não apenas da igreja, mas de outros para o serviço da igreja. Agora, este ponto que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos, rende muitos usos confortáveis. Falei de algumas coisas em geral, e depois chegamos a alguns detalhes, como o primeiro, vendo que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos, podemos nos confortar sobre a soberania de Cristo. Ser servo de Salomão era ser considerado uma grande felicidade. Aqueles que observaram o governo de Salomão pensaram assim, como a rainha de Sabá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8. Infelizmente, o que devemos pensar daqueles que estão sobre Cristo, que é maior do que Salomão, Mateus 12:42, um grande, um sábio, um Senhor gracioso e poderoso sobre todos. Portanto, é uma condição muito confortável aqui nesta vida acrescentar um pouco a esse ponto, seja qual for o serviço. É contra a natureza do homem servir a outro, mas não servir ao maior nobre. Servir a Deus é reinar. E além disso, enquanto vivemos aqui, tal é a nossa disposição, tal é a fraqueza dos pecadores básicos, que eles devem ser governados por outro. E de fato, nossa felicidade e segurança consiste em ser governados por outro superior a nós. Não estamos aptos a ser nossos próprios governantes. São Paulo diz aos Gálatas: um herdeiro em sua idade pequena difere pouco de um servo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Assim é com os outros cristãos, até que estejam no céu, diferem pouco dos servos, e portanto devem estar sobre tutores e governo. E como é confortável, é a condição honrosa, pois os servos de Cristo são tanto reis. Cristo é servido apenas por reis, e reis que não governam escravos, mas reis como em Cristo governam os maiores e mais terríveis inimigos de todos. Um cristão pode pensar com conforto e encorajamento naqueles inimigos que fazem tremer os maiores tiranos do mundo. Ele pode pensar na morte, no pecado,
na condenação, no julgamento, na lei, de todas essas coisas. E o reino de Cristo é outra maneira do reino do mundo. São reinos pobres. A cabeça de seu monarca deve estar tão baixa quanto o súdito mais básico que eles têm. Eles não sabem quando talvez que tem um relato mais terrível para dar do que qualquer outro sobre ele. Não é assim no reino de Cristo. Portanto, aqueles cristãos que têm medo da morte esquecem-se da sua dignidade. Eles se esquecem daqueles de quem dependem, pois Cristo é o Senhor tanto dos vivos como dos mortos. E se assim for Cristo, seja-se Senhor quando eles morrerem, o que eles precisam temer para morrer? E portanto consolem-nos quando Deus nos chama. Ele é o nosso Senhor tanto quando morremos quanto enquanto vivemos, e mais ainda, pois então nossas almas têm uma comunhão mais imediata com Ele. Pode haver mais conforto do que isso, de que temos um Senhor que morreu por nós, que ressuscitou por nós e vive para sempre, e também imortaliza seus súditos. Junte-os um Senhor sempre vivo e súditos sempre vivo, coexistentes, quero dizer, para o tempo vindouro. De fato, temos um começo. Cristo não tem nenhum como Deus, mas temos um estado eterno para sempre, e um Senhor eterno para nos governar para sempre, nos fazer felizes para sempre. Que consolo é mais do que isso, que não importa a variedade de condições neste mundo. Vivemos, morremos, estamos na prosperidade, estamos na miséria, ainda não há variedade no estado de salvação. Cristo não é um Senhor hoje e nenhum amanhã, mas ontem, hoje, Ele é o mesmo para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Segundo, novamente, como é um ponto de conforto, também é um dever. Se Cristo é nosso Senhor na vida e na morte, nosso dever é olhar para Ele na vida e morte, viver e morrer para Ele. Pois nosso objetivo deve corresponder ao objetivo dele. Se pretendemos ir para o céu, pois somos criaturas compreensivas e temos uma comunhão com Ele em uma medida pobre, portanto o que Ele fará do seu fim deve ser o nosso fim. Seu fim foi que, quer que vivamos, quer morremos, Ele pode governar sobre nós. Nosso fim deveria ser, na vida e na morte, ser governados por Ele. E como viveremos para Cristo? Vivemos para Cristo. Este é o fundamento que todos os outros deveres que se seguem. Quando sabemos e reconhecemos que Cristo tem total interesse em nós, por ser nosso cabeça, por ser nosso marido, por ser nosso rei, nosso irmão mais velho. Ele tem todo doce interesse para nós que qualquer declaração pode lhe dar direito, pois todas as outras relações entre os homens são apenas sombras dessa grande relação. Só existe a realidade das coisas. Ele é um verdadeiro cabeça, um verdadeiro rei, um verdadeiro irmão mais velho, um verdadeiro marido para a sua igreja. Todos os nossos são apenas representações pobres dessas coisas gloriosas. Então saiba e reconheça tanto que essa é a base de todos os seres vivos para Ele. Ao reconhecer questões todas as outras obediências em nossa vida a Cristo. Aqueles que assim reconhecem a Cristo devem ser dirigidos por sua vontade e não pela sua própria. Como servo na medida em que é servo e esposa na medida em que é esposa, eles não têm vontade própria. Portanto, aquele que vive para Cristo e reconhece como Senhor não deve ter vontade de seu próprio, mas ele deve viver de acordo com a vontade de Cristo, como você excelentemente estabeleceu. Cristo sofreu por nós na carne. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos nos armar, portanto, com a mesma mente, pois aquele que padeceu na carne cessou do pecado, para que não mais viva o resto do seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. É um comentário sobre este lugar. Cristo morreu, ressuscitou, para que pudesse ser o Senhor dos vivos e dos mortos, isto é, para que possamos viver de acordo com a vontade dele, e não segundo a nossa vontade. Você acha que nosso Salvador Cristo negaria tanto a si mesmo para deixar o céu, para tomar sobre si nossa natureza básica e ser tão rebaixado nela, para nos deixar viver como queremos, ou não? Devemos viver o resto de nossos dias, não de acordo com a concupiscência dos homens, ou nossas próprias concupiscências, mas de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, como o apóstolo admoesta, em Romanos 12, 2, que devemos buscar qual é a vontade aceitável de Deus em todas as coisas, qual é o fim de ouvir sermões, de nossas leituras, e de todas as dores que fazemos nos meios de salvação, não apenas para saber o que Deus fará conosco, mas o que Ele terá de nós. Ele terá a direção de nossas vidas, e
Portanto, se vivermos para Cristo, devemos trabalhar para conhecer seu bom prazer para nós. O que ele pretende fazer por nós, e portanto o seu bom prazer conosco, o que ele quer que façamos novamente por meio da gratidão. Cristo encaixou sua vida imediatamente de acordo com a vontade de seu Pai. Está escrito no volume do teu livro que eu devo fazer a tua vontade, ó Deus. Salmo 40, verso 7. Portanto, todos os que são de Cristo devem ter o mesmo espírito para dirigir todas as suas vidas de acordo com a vontade dele. Agora, as coisas mais graciosas de sua vontade, pois sua vontade está nas Escrituras, é que nos arrependemos. Ele considera e ele ordena que todos se arrependam. Sua vontade é que acreditemos nele. Sua vontade é a nossa santificação, como é em 1 Tessalonicenses 5:23. Sua vontade é que sofremos e no sofrimento nos submetemos a ele. E as Escrituras são expressas em muitos outros detalhes, mas estes são especialmente nomeados, para mostrar algo em que devemos nos dirigir de acordo com a vontade dele. Mas, para não insistir em detalhes, em todas as coisas devemos trabalhar para dirigir nossas vidas de acordo com a vontade dele. Em segundo lugar, para que possamos viver para Deus, devemos almejar a glória de Cristo em todas as coisas e o crédito da religião, não nosso próprio crédito. Se Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos enquanto vivemos, não devemos buscar nossa própria glória, mas a dele. Ao contrário disso, o apóstolo declara: todos buscam o que é seu, diz ele, e não as coisas que são do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2:21. Devemos considerar o que é para o crédito da religião e a honra de Cristo, e não o que é para nossa própria vantagem. Não é uma boa razão que devemos buscar a glória daquele que é o Senhor sobre nós? O homem naturalmente orgulhoso é conduzido por um espírito de amor próprio, e ele busca a si mesmo em todas as coisas, mesmo em sua religião. No que diz respeito às suas próprias concupiscências, ele será religioso e nada mais. Enquanto a vontade de Deus não for contrária à dele, ele servirá a Deus, mas se cruzar a sua vontade uma vez, então ele dará permissão a Deus para buscar um servo para ele. Assim, o homem se torna um ídolo. Ele se coloca no quarto de Deus. Ele faz todas as coisas como de si mesmo, para si mesmo. Nem de fato ele pode fazer de outra forma, até que ele se desfaça totalmente e negue a si mesmo. O homem não pode ir além de si mesmo, mas pela graça que ele leva um homem acima de si. Isso faz olhar para alguma excelência fora de si mesmo, conformidade com a qual o interesse pela qual o fará feliz. Agora que podemos visar a Cristo em todas as coisas, é bom chamar a nós mesmos para prestar contas de nossos objetivos. Por isso vivemos e por isso temos, somos ou fazemos qualquer coisa, seja na graça ou na natureza. É ou deveríamos ser, não apenas para que nós mesmos sejamos salvos, mas para que Cristo em tudo seja glorificado. Não precisamos cortá-los, pois Cristo une os dois, e aquele que busca sua própria salvação, busca a glória de Deus, porque Deus será glorificado ao nos salvar. O fim tem uma influência principal em todas as ações, e como há diferença o homem de outras criaturas, embora ele faça a mesma ação que um animal, que ele come, bebe e dorme, tudo para outro fim, para um fim além dele mesmo, porque ele é uma criatura racional, enquanto outras criaturas descansam em eles mesmos. Assim é a diferença entre homem natural e cristãos. Eles diferem em seus objetivos, não em suas ações. Ambos fazem a mesma coisa. Alguém faz isso para seus próprios fins básicos, mantém dentro do círculo dessas extremidades. O outro, tendo a luz, descobrindo excelências melhores do que o mundo pode oferecer, tendo outra vida espiritual acima, ele é assim direcionado para objetivos adicionais em tudo, mesmo em suas ações civis. Paulo dá uma regra que quer que comamos, quer bebemos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Embora a ação seja comum e civil, não tendemos diretamente para a glória de Deus, como comer e etc. Ainda assim, nosso objetivo deve estar nela, em Cristo e em Deus, para que o corpo assim revigorado esteja apto para servir a Deus. De fato, não há ação mais comum desta vida, mas podemos mostrar que temos um bom fim nela, e com isso glorificar a Deus. Portanto, nas Escrituras é colocado como uma espécie de limitação.
obedecer no Senhor, casar no Senhor, fazer todas as coisas no Senhor, isto é, em Cristo. Ele mostra que devemos fazer todas essas coisas, insinuando que, como devemos realizar tais empreendimentos com a invocação do nome do Senhor, devemos fazê-lo principalmente até agora e não além, pois eles podem estar com a graça e glória de Cristo. Nas coisas subordinadas, a regra das coisas subordinadas é fazê-la na medida em que possam contribuir para o fim principal. Agora, o serviço de todos os outros está subordinado ao serviço de Cristo, e todos os outros laços são úteis ao vínculo principal no casamento, ou qualquer coisa que não prejudique o vínculo do casamento no Senhor. Não case rico nem honrado, mas no Senhor, e todas as coisas devem ter sua limitação para serem feitas no Senhor, isto é, até onde eles podem agradar. Assim vemos o que é viver para o Senhor como sua boa vontade e semelhança. Vivermos para nós mesmos e para o Senhor nunca alcançaremos. Mas você dirá que este é um ditado difícil. Mas considere uma coisa, que somos os maiores inimigos de nós mesmos e carregamos em nós uma inimizade maldita contra tudo o que é divino e sobrenatural. Naturalmente, somos treinados por nossa própria vontade, portanto não podemos suportar o jugo de Cristo sem força sobrenatural. Novamente, as coisas divinas cruzam perpetuamente o gosto da alma, pelo que há uma antipatia entre nós e Cristo e as coisas divinas. Portanto, deve haver abnegação por necessidade. Agora, o conhecimento disso será um bom meio para nos capacitar para o dever. Outra ajuda para isso, de viver para Cristo, é declarar e reclamar de nós mesmos para Cristo, como São Paulo em Romanos 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para informar contra nossas rebeliões, que vivemos muito para a carne e muito pouco para o Espírito, muito para nós mesmos e muito pouco para Cristo. Por causa desse princípio de carne e sangue, e desejá-lo para cativar todos e trazer tudo em sujeição pelo Espírito. Este é sempre um sinal de um homem guiado pelo Espírito que o direciona a Cristo. O Espírito, como vem de Cristo e do Pai, também dirige a Cristo para agradar ao Pai em todas as coisas. Aqui, posso aproveitar a oportunidade para reprovar um grupo de homens que vivem sobre o Evangelho, que serão salvos por Cristo, mas não terão Cristo como Senhor para governá-los. Eles serão governados pelas regras do Estado, ou regras da carne e do sangue, e suas próprias concupiscências pelas regras do inferno em algum momento, para que possam ter seus próprios objetivos, sua própria ambição satisfeita e elevar-se ao seu próprio nível. Uma disposição amaldiçoada e oposta à religião que professam, pois nossa vida deve ser um viver para Cristo e sobre Cristo um viver para a igreja e do Estado. Mas eles dizem: rompemos as suas ataduras e lancemos de nós as suas cordas. Salmo 2 e 3. O que? Eles acham que ficaremos impressionados com a companhia de pregadores pobres? Fora com eles. Teremos nossas próprias vontades, vamos quebrar seus laços em pedaços. Cristo está sentado no céu e ri de todos eles com desprezo. Salmo 2 e 4. Eles saberão por fim que ele não será o Salvador, onde ele não é o Senhor. Se ele não pode governá-los por seu espírito e orientações sagradas enquanto vivem, ele não os possuirá quando morrerem. Pois você vê que o texto une ambos aqui. Ele morreu e ele é o Senhor. Quando ele morreu, água e sangue saíram do seu lado, para mostrar que ele não veio apenas para derramar seu sangue, morrer e satisfazer a justiça divina, mas pela água para nos purificar e nos preparar para estarmos sujeitos à sua vontade. Portanto, aqueles que o tornam como sacerdote para morrer e não querem como Senhor, alugam seus ofícios. Eu apenas toco neste agora. Mas vamos o que é viver para Cristo. Vejamos o que é morrer para o Senhor. Primeiro, morrer para o Senhor é saber e reconhecer que Cristo tem poder sobre nós quando morremos. Portanto, submetemos a Ele e não murmurar e se preocupar quando Ele vier pedir nossa vida e alma, como se não estivéssemos dispostos a nos separar deles. Segundo, então novamente morrer para Cristo é quando em qualquer boa ocasião Ele pede que nossas vidas permaneçam em uma boa causa para a igreja ou Estado, para estarmos prontos para entregá-la. Não há o menor tio de verdade, mas que é melhor do que a vida de um homem. Um homem pode não apenas morrer em caso de martírio, mas em caso de justiça e verdade, e assim ele deve estar disposto a morrer sem morrer para Cristo. Terceiro,
Novamente, morremos para o Senhor quando nos comportarmos assim quando a morte chega, pois podemos expressar algumas graças para glorificar a Deus, mesmo em nossa própria morte. Quando estudarmos para fazer todo o bem que podemos, para que possamos morrer com frutos, pois esta consideração, que meu tempo é curto, trabalharei para estar semeando para o Espírito o máximo que puder, não para morrer como tolos, mas com sabedoria, sabendo que não há mais oportunidade. Aqui é o tempo da semente, a seguir será o tempo da colheita. Portanto, não há cristão que seja senhor de si mesmo na hora da morte, se alguma doença não incapacita, mas ele estuda como se mostrar tão frutífero quanto pode naquele momento, como você vê nosso Salvador quando ele estava para morrer. Que longos capítulos existem, 3 juntos, que seu comportamento, como ele fortaleceu seus discípulos, que oração excelente que ele fez a Deus. Veja Moisés, como ele se comportou em sua morte, que excelente advertência ele dá, e bom Jacó, que vontade excelente ele fez, e São Pedro, sabendo que deve deixar seu tabernáculo terrestre, ele trabalha para colocá-los em mente, para glorificar a Deus, como diz São Paulo em 1 Coríntios 6:20. Um cristão deve terminar seus dias em fé e obediência, na fé que Deus tomará sua alma, quando ele a entregar a ele, e ele reinará para sempre no céu. Em obediência então, porque ele crê, ele morre na fé, ele morrerá na obediência. Eu até me ofereço a ti, porque acredito que cuidarás de mim quando eu partir, pois tu és o Senhor da vida e da morte. Tu és o Senhor de mim quando vivo e quando eu estou morto. Bem, como implica dever, implica um efeito gracioso de que seremos capacitados para esse dever. Ele de fato em si mesmo é um Senhor, e devemos reconhecê-lo assim. Não teremos o Espírito se formos dele, para nos fazer reconhecê-lo. Você tem um lugar notável em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que para este propósito, o amor de Cristo nos constrange, porque assim julgamos: se um morreu por todos, então todos nós estamos mortos. Se ele morreu para nos redimir da morte, para que fim ele morreu? Ele morreu por todos, para que não vivam para si mesmo, mas para que morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículo 15. Não é nada além disso no texto, que devemos viver para ele. Agora, que devemos viver para ele, não é apenas um objetivo nosso, mas um efeito que ele operará em nós. Ele morreu para que possamos viver para ele, pois ele morreu e ressuscitou para obter o Espírito, que por esse Espírito ele nos capacita a viver e morrer para Deus. Em geral, provado que aqueles que são de Cristo têm o Espírito de Cristo e são guiados por ele. Amados, faz parte da nova aliança, que seja qual for o nosso dever, teremos capacidade de cumpri-lo pelo Espírito de Cristo, pois todas as graciosas promessas do Evangelho não são apenas promessas sobre condição, e portanto uma aliança, mas também a aliança da graça. É um testamento e uma vontade que é feita sem condições, uma aliança com condições. Que como ele fez uma aliança do que ele gostaria que fizéssemos, então seu testamento é que teremos graça para fazê-lo. Ele colocará seu Espírito em nós e circuncidará nossos corações. Ou então, amados, não haveria mais força na aliança da graça do que haveria na natureza em Adão. Por que Adão caiu? Ele não tem um Espírito para sustentá-lo, nem tem a promessa de mantê-lo para que não caísse. Portanto, o pacto das obras foi frustrado. Mas agora o pacto da graça é este, que tudo que Deus requer, ele dará seu Espírito para nos capacitar a fazê-lo, para que o pacto não seja frustrado. Se Deus não cumprisse nossa parte, assim como a dele, não seríamos salvos. Portanto, agora no pacto da graça podemos ir corajosamente a Deus e a Cristo. E alegrem-se quando algum dever nos for exigido, e quando estivermos prestes a cumprir qualquer dever, se encontrarmos falta de força. Senhor, tu sabes que não tenho forças por mim mesmo, sou um deserto estéril, mas entraste em um pacto de graça comigo, pacto esse que agora é um testamento, um livre-arbítrio de que darás o que queres, Senhor, no uso dos meios que ordenaste, atendendo a ti e olhando para ti. Desejo que tu me dê força para me submeter a ti, para viver e morrer para ti, para dirigir meu curso como devo. Este dever ser o curso de um cristão, e deve e não estabelecer as coisas de sua própria força, mas quando deve ser descoberto, olhe para a promessa da graça e do Espírito e coloque-os em ação, e aluguem-os a Cristo no uso de meios santificados, como leitura, audição, santa conferência e semelhantes. Eles nos capacitará a fazer o que é nosso dever.
Portanto, o homem pode saber quem está de fato sobre o governo de Cristo por meio disso. Pois aquele que está realmente sobre o governo de Cristo e o reconhece como seu Senhor, ele tem capacidade de viver e morrer para ele, em alguma medida confortável, negar-se a si mesmo, sair de si mesmo, viver e morrer para a glória de Deus. O Espírito de Deus deu a ele esta vitória e triunfo sobre seu próprio coração. Por fim, se for assim, veja aqui o maravilhoso estado de segurança de um cristão. Amado, como Cristo é seu Senhor tanto na vida quanto na morte, e é seu dever sujeitar-se, Cristo lhe dará graça para dirigir sua vida. Portanto, vamos cumprir nosso dever, atender aos meios e elevar nossos corações a Deus. Deixe Deus e Cristo sozinhos com todo o resto. Deixe Cristo sozinho para nos governar e nos permitir ser governados por Ele. Ele é o Senhor não apenas sobre nós, mas em nós pelo seu Espírito. Mas o Espírito respira onde quer. João 3, versículo 8. Deve haver esperança em Deus e em suas ordenanças, até que encontremos capacidade para deveres sagrados. E aqueles que têm tanta paciência para honrar a Deus e a Cristo, a ponto de atender no uso de bons meios, até que chegue a boa hora, até que o Espírito venha para sujeitar seus espíritos ao dever, sem dúvida, mas Deus tem boas intenções com eles. Mas aqueles que são tão mesquinhos que, se não encontram capacidade de negar a si mesmo e viver para Deus, interromper seu curso de pecado, mas se entregam a um tipo de desespero básico, é justo que Deus os deixe para si mesmos, para que vivam e morram para si mesmos. Isto é, eles viverão sem respeito a Cristo e morrerão sem respeito algum a Cristo, como se não houvesse Cristo para cuidar deles. Agora, deste ramo de santa segurança sobre o cuidado, poder e senhorio que Cristo tem sobre nós no futuro, surge para que um cristão possa ter certeza de sua salvação, de sua perseverança, porque Cristo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor do seu coração. Ele é o Senhor não apenas das coisas fora de nós, mas de nosso espírito dentro de nós. E Ele nos capacitará em nos sujeitarmos a Ele, para que nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, ou qualquer coisa jamais que seja capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo. Romanos 8 e 39. Não apenas do amor de Deus por nós, mas de nosso amor a Deus. Amados, que isso nos encoraje a estar sob o governo de Cristo. Não há segurança, mas em seu governo. Não temos certeza em nada neste mundo, mas temos certeza disso, que Cristo, Ele é o nosso Senhor. É nosso Senhor para sempre, e que nada no mundo jamais poderá nos separar dele. E eu vou fechar com isso. Você vê que Cristo é nosso, quer que vivamos ou morramos. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Trabalhemos para viver para Ele, para que Ele possa nos governar enquanto vivemos. Caso contrário, quando morremos, embora nunca tanto, talvez por um princípio de amor próprio, desejemos que Ele seja nosso, é para não propósito. Enquanto vivemos, submetemos-nos ao seu governo, e se vivermos para Ele, morreremos facilmente para Ele. Se não nos acostumarmos diariamente, abnegando e praticando os deveres de obediência para viver para Ele, como iremos morrer para Ele? Nossa vida pode ser tirada de nós, contra a nossa vontade. Podemos morrer com uma espécie de preocupação e indignação por não podermos mais viver. Mas para morrer mansa e silenciosamente como a um Senhor, submetendo-nos a Ele que é o Senhor da vida e da morte. Um homem que não tenha vivido para o Senhor nunca poderá fazê-lo de viver para o Senhor. O que quer que você faça aos homens, faça-o como ao Senhor, na força do Senhor para agradá-lo, e como por esta com seu favor, e nada mais. E especialmente, aproveite sua juventude para erradicar as concupiscências que crescerão para aquela outra cabeça, que Deus em seu julgamento, entregando-o a si mesmo após longa rebelião, você nunca será capaz de negar a si mesmo para viver para Cristo. Quando vier a morte, a morrer para Cristo. Portanto, habituemos-nos a negar nós mesmos na prática de todo o santo dever, como para o Senhor, para que possamos obter a vantagem de nossa carne nessas sagradas performances, para que possamos ser fáceis e doces para nós, como de fato o jugo de Cristo é usado depois de um tempo. A sujeição de Cristo é a sujeição mais doce do mundo. Gera a maior paz, alegria, amor e contentamento para a alma, e o que é mais do que tudo, uma bendita esperança para o tempo vindouro. Aquele que a vida está habituado a santos deveres e venceu as rebeliões de sua carne vil. Quando ele morrer, ele pode dizer como Simeão: Senhor, agora deixe teu servo partir em paz. Lucas 2:29. Isto é, Senhor da vida, agora queres que eu morra,
Estou até contente em morrer e me resignar a ti. Quem pode dizer isso senão aquele que faz de Cristo o seu Senhor durante toda a sua vida? Então, quando a morte chega, ele se contenta em ceder a ele como o Senhor. Caso contrário, será apenas na hora da morte que Cristo dirá, como é em Juízes 10 e 14: Você vem a mim e se recomenda a mim? Vá para os senhores que você serviu. Você serviu aos humores de tal pessoa, você alienou suas almas a tal pessoa, você deu suas almas ao pecado e ao homem que são instrumentos do diabo. Você negou sua honestidade, sua fé, sua religião. Vá até ele, vá até os deuses a quem você serviu. Eles são seus senhores. Eu não sou seu senhor. Eu não fui durante toda a sua vida. Embora esses discursos não sejam proferidos, o efeito deles será: a alma concluirá que servir às minhas próprias concupiscências e aos humores dos outros durante toda a minha vida, como posso esperar que o Senhor leve minha alma? Portanto, que seja nossa prática diária viver para o Senhor, ter o objetivo principal de nossa vida em nossos olhos, direcionar nossas ações de modo que possam ser úteis ao principal, caso contrário, não realizá-las.